This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hello, I'm Diane Morgan. If you know who I am, you know who I am. If you don't, who cares? I'm here to explain Italian Time, a holiday phenomenon where Italians throw away their clocks and gather for eternity with San Pellegrino. I've been at this party so long that I've eaten 5 courses, hugged someone's grandma twice and been offered a job in the family restaurant. So this holiday season, make sure to bring enough San Pellegrino to last you through the meal, the after meal and the entire goodbye ritual. San Pellegrino, holiday on Italian Time. Nenhum dos projetos que eu comecei eu fiz com a intenção de chegar muito longe. E aqui não foi diferente. Acho que lá no primeiro episódio, a última coisa que passava pela minha cabeça seria o que eu faria quando chegasse no 100º. Mas é simbólico, né? E cá estamos nos 3 dígitos. Não me entendam mal. Eu disse que eu não comecei com a intenção de chegar muito longe, mas isso não quer dizer que eu tinha intenção de acabar muito cedo também. Começar um projeto novo dá sempre um frio na barriga. Não importa quantos você já tenha feito e começado na sua vida. E dar sequência ao trabalho, acompanhar enquanto ele cria corpo, ver ele tomando forma, é uma das coisas mais maneiras que existem. E eu confesso que o dentro da minha cabeça me surpreendeu. Eu achei, inicialmente, que aqui fosse ser um lugar para eu dar risada e me divertir. E de certa forma foi isso mesmo. Mas o lance é que não foi só isso. Aqui foi também o lugar para desabafar nos momentos tristes, para refletir nos momentos confusos e até para reclamar em momentos de raiva. Assim como no filme Divertidamente, acabei dando protagonismo demais à alegria. Por mais irônico que isso soe saindo justo da minha boca, a mesma que fez da alegria um bordão. Ainda bem que com o tempo outras emoções puderam aparecer por aqui. Por isso mesmo que hoje é dia de celebrar. E como um presente eu já adianto. A partir de agora, o Dentro da Minha Cabeça também está disponível em vídeo, exclusivamente no Spotify. Então se quiser acompanhar os meus devaneios enquanto olha pra minha cara, está mais do que convidado. E caso você, como eu, seja adepto do podcast em áudio na hora de consumir, não se preocupe. O vídeo só veio aqui para dar uma camada a mais, para tentar transmitir com ainda mais intensidade cada uma das emoções que eu discuto por aqui. Mas o programa é pensado para ser principalmente consumido em áudio e assim seguirá sendo. Mas agora tem um temperinho a mais para quem gosta. E antes de começar, obrigado por me acompanhar nesses 100 episódios. Você é parte indispensável nisso tudo. Afinal de contas, falar sozinho dentro da minha cabeça eu já fazia muito antes desse programa existir. É bem mais legal falar sabendo que você tá aí do outro lado. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na tua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje dentro da minha cabeça estou sozinho e celebrando. Esse programa pode ser escutado em qualquer agregador de podcast, mas pode ser consumido em vídeo exclusivamente através do Spotify. Quiser me ver, cola por lá. E eu queria começar o programa de hoje, enfim, é um programa de celebração mesmo, eu vou falar bem solto, já venho fazendo isso nos programas que faço sozinho há um tempo. E é sempre legal chegar a 100 episódios. Eu já cheguei a 100 no Peladranet 7 vezes, né? A gente tá no 750 e pouco por lá. No Mal Acompanhado a gente também passou dos 100 episódios. Então essa é a minha 9ª vez chegando a 100 episódios de um projeto que eu toco, que eu idealizo, que eu faço parte. E para um programa semanal representa cerca de 2 anos de trabalho. O Dentro da Minha Cabeça começou no dia 1º de janeiro de 2024. Eu gravei ele, o primeiro episódio, o piloto, no dia 28 de dezembro de 23. Então, hoje aqui, dia que eu tô gravando, é dia 12 de novembro. Faz aí quase 2 anos, na verdade, 1 ano e 11 meses e meio, mais ou menos, que eu comecei o Dentro da Minha Cabeça, que eu idealizei ele. Eu já vinha pensando nele há um tempo, obviamente, antes de gravar, mas botar em prática é quando o negócio realmente sai do berço, né? E o Dentro da Minha Cabeça vai
passado dia 1º de janeiro de 2026, quando completar 2 anos, com cerca de 105 episódios lançados, pelo que eu dei uma olhada aqui. É impressionante chegar nesse número e é sempre muito legal celebrar. Mas é muito mais especial lembrar do começo dentro da minha cabeça, pensando no porquê que eu fiz ele e qual era o meu momento de vida ali, e comparar o Vidani de lá com o Vidani daqui. É muito curioso lembrar que eu estava no meu primeiro ano desempregado. Trabalhei 9 anos e pouco, na verdade foi cerca de 10 anos se contar meu estágio, em empresas de TI, e aí 9 anos numa única empresa, e eu fui demitido num layoff. Já falei disso aqui inúmeras vezes, e eu tava procurando formas de fazer minha carreira de internet acontecer. Eu sempre trabalhei com internet, sempre produzi conteúdo, mas trabalhar com isso exclusivamente, mudar de carreira e viver disso, e buscar minha fonte de renda daí, eu confesso que ainda é assustador até hoje, não é uma coisa que eu tiro de letra não. Vou dar um golinho na água só. Coisas que eu cortava quando eu tava só em áudio, mas agora eu vou deixar os golinhos de água, alguns respiros. Eu acho que faz sentido dentro do vídeo e vai dar um ritmo pro programa mais tranquilo, mais calmo, menos urgente, menos corrido. Eu espero que isso venha somar pro programa, tendo a camada em vídeo disponível também. E eu quis fazer um podcast que, diferente do Pelada, fosse sem nicho. Qualquer pessoa pudesse escutar. É até curioso ter noção da audiência hoje, porque eu acho que isso não se reflete. Ele mudou a demografia da minha audiência, mas não no número, no volume bruto tanto assim. É curioso pensar nisso, mas a ideia por trás do dentro da minha cabeça era fazer um podcast que também fosse um produto, que eu também pudesse vender mais fácil, afinal de contas não teria nicho, mas lê do engano meu, porque obviamente que tem um nicho, e o nicho, ele é a minha visão de mundo. Eu comecei a perceber isso conforme o podcast foi caminhando, que eu não ia falar de qualquer coisa de maneira branda, sem um viés ou a política, né? Não existe isso. Eu não acredito na produção de conteúdo completamente isenta em forma alguma. Na mídia tradicional, no jornalismo, sempre existe um viés, sempre existe um lado político. Não existe hard news, de fato. As pessoas se enganam achando que existe, mas não existe. Toda hard news é escrita por alguém, e esse alguém é contaminado pela sua visão de mundo. E eu imaginei que minha visão de mundo fosse ser essencial e pro programa ser legal, mas ela acaba virando nicho do programa também. Mas o dentro da minha cabeça começou como um lugar para eu colocar meus delírios, meus devaneios, um lugar para eu falar bobagem. Eu achava que ia ser um programa divertido, né? Sempre. Os 2 primeiros episódios eu lembro muito bem, com o Peixe e com a Kati. O Peixe eu falei sobre ele ter ratos, com a Kati eu falei sobre usar óculos, que é um tema muito presente na minha vida, o usar óculos, e eu já meio que coloquei o carimbo do que ia ser dentro da minha cabeça nesses 2 episódios. Um era sobre observar a vida do outro pelos meus olhos. O Peixe ter ratos era uma coisa que me fascinava, então eu queria falar sobre ele ter ratos e como eu enxergava isso, e tentar entrar um pouco na minha visão de mundo sobre esse ato que ele teve de ter ratos, né, como animais de estimação. Sobre o episódio 2 de ter óculos, eu lembro muito de querer falar sobre a minha vivência. Eu, a vida inteira, desde criança, tendo óculos, experienciando a vida através desse filtro de policarbonato, enfim, que sempre influenciou na minha visão. Para quem nunca usou óculos, em especial quem põe tratamento antirreflexo, o óculos muda um pouco até a percepção de cor que a gente tem do mundo, né? Ele não é neutro, ele não é simplesmente uma ferramenta para você enxergar melhor. Ele é um filtro, de fato, para a tua vida. E eu não sei como é a vida sem esse filtro. Não me lembro da vida antes de usar óculos. Obviamente que eu não uso óculos o tempo todo. Eu tomo banho sem óculos, eu durmo sem óculos, eu acordo sem óculos. Mas 95% do meu dia acordado eu tô de óculos. Eu não sou uma pessoa independente do óculos, muito pelo contrário. Eu sou muito dependente. Então foi legal trazer isso aqui pra cá com um viés de piada, de engraçado, de querer abordar tudo isso, trazendo pra cá dando risada. E é curioso onde esse programa me levou. Olhando pros episódios que eu fiz na sequência, com o Pongo, com o Brian, e aí trazendo vários amigos pessoais pra cá, que não eram necessariamente do mundo do podcast,
Tem um amigo muito querido que é o Rafa Loureiro, lá de Curitiba hoje, que veio aqui gravar comigo, e ele é um ilustrador super, cara, conhecido no mundo da arte, mas ele não é, per se, um comunicador do áudio, né? Ele gosta, às vezes, já gravou Frango Fino, enfim, já apareceu por aqui, no Pelada ele também apareceu, mas não é a dele. E eu achei maneiro trazer pessoas que não eram a deles gravar por aqui. Eu gravei com muita gente legal nesses 2 anos de Dentro da Minha Cabeça. E eu quero aproveitar esse programa 100 pra agradecer cada uma dessas pessoas. Óbvio que a vida muda e que fica diferente a nossa percepção sobre os episódios ao passar dos anos. Mas o legal do Dentro da Minha Cabeça também é imprimir essa impressão digital. É colocar quem eu era na época, o que eu queria falar, o que eu queria abordar. E por isso que o tempo aqui no Dentro da Minha Cabeça, apesar dos episódios serem, em sua maioria, atemporais, tem episódios pra mim que eu vou guardar na memória de quão bonitos eles foram e o quanto eles representaram pra mim. Nesse ano, quando o Mal Acompanhado acabou, né, no término, que eu ainda chamo de pausa, porque tenho esperança da gente voltar lá em março desse ano, março, abril, eu fiz um dos episódios que eu mais me orgulho de ter feito aqui, abrindo meu coração, rasgando tudo que eu tava sentindo. E aquele episódio foi essencial pra eu colocar em pauta os meus planos seguintes a partir dali. Eu coloquei ordem na minha vida, tentei me reorganizar, fui pra rede social fazer vídeo, tentei colocar cada vez mais conteúdo. Com o tempo vi que algumas coisas eu quero continuar, outras não. E como falei no monólogo, nem todo projeto que você começa vislumbrando vida longa. Você quer fazer ele naquela hora. E foi assim com as redes sociais, com os vídeos que eu fiz no começo do ano, que eu me permiti experimentar. E esse episódio pós-Mal Acompanhado é um bom exemplo de eu entender aqui como um espaço para eu me expressar, e não só para dar risada e me divertir. Tirar um pouco a alegria de lado, às vezes, para trocar ela por uma tristeza que faça sentido, que seja honesta com o que eu tô sentindo. Eu comecei a usar muito isso como um argumento para mim mesmo, sabe? De olhar e falar, pô, o programa se chama Dentro da Minha Cabeça, não faz sentido que toda semana eu esteja feliz. Ninguém é assim, eu não sou assim. Vão ter semanas que eu vou estar mais reflexivo, vão ter semanas que eu vou querer trazer o olhar do outro. Eu gravei um episódio também que eu gosto demais com a Aninha, minha namorada, falando sobre a vida dela, praticamente. Sobre a correria dela. Eu amo ela. Amo ela como minha mulher, amo ela como minha namorada, que é minha companheira, mas amo ela como pessoa, como olhar a força dela dentro da luta dela, né? Um pouco do que a gente trouxe naquele programa foi o fato de ela estar trabalhando, fazendo faculdade. Nesse semestre ela começou estágio, então ela está praticamente com 3 funções ali, equilibrando tudo. Isso fora as obrigações, uma pessoa que habita uma casa junto comigo, e a gente tem que cuidar desse lugar juntos e tal. Então, eu admiro muito a força dela, e admiro muito o empenho dela. E foi, assim como no episódio do Peixe, trazer um olhar sobre a vida dela, mas não era um olhar divertido, engraçado. Era um olhar de valorização, era um olhar reflexivo, era um olhar de colocar a vida dela através dos meus olhos, para todo mundo tentar enxergá-la como eu enxergo. Pelo menos do aspecto de responsabilidade. Obviamente que a gente faz trocas de emoção, de relação, de qualquer relação de namorado que não necessariamente a gente vai expor num programa desse tão curto. Mas aqui, o Dentro da Minha Cabeça se tornou um lugar para eu mandar para o mundo a minha visão sobre o mundo, o meu ponto de vista sobre o mundo. E aos poucos eu aprendi a trocar o verbo tentar pelo verbo fazer. Isso foi um processo terapêutico muito longo para mim, de quando eu fiquei desempregado e comecei o programa, e me entender como produtor de conteúdo, e mais do que isso, me entender como profissional dentro dessa carreira. A carreira criativa, a carreira artística não é a carreira que todo mundo vai apontar o dedo pra você e falar, porra, da hora, isso vai dar certo. Definitivamente não é. Vem cercada de muita desconfiança, por mais que aqueles que me apoiam, e são muitos, né? Meus pais, minha família, meus amigos, ninguém pode garantir que as coisas vão vingar, que eu vou conseguir pagar minhas contas e que eu vou conseguir viver disso. E a minha vida passada, eu costumo dizer isso muito em terapia, trazer isso pra cá talvez seja até um pouco doloroso, mas a minha vida passada em TI é um fantasma pra mim, e sempre vai ser. Ela tá ali apontando pra mim o que eu já tive, o que eu já fiz, e a vida como ela tinha a sua estabilidade, a sua
facilidade em algum lugar. Eu sou um cara formado com um diploma de uma universidade renomada e eu troquei isso pelo sonho de viver de comunicação. E eu costumo falar uma frase na minha sessão de terapia sobre minha carreira de TI, que era uma frase muito honesta, mas ela é muito dura também, com a minha vivência em tecnologia. Que eu costumo falar sobre meu antigo emprego como um trabalho que eu não odiava. É muito diferente falar isso e falar que é um trabalho que eu amava, né? Mas é um trabalho que eu não odiava. E eu acho isso muito mais honesto. Eu tive os momentos de amar meu trabalho CLT, de amar trabalhar com tecnologia. Eles foram vários momentos. Eu amei por vários momentos. Mas, no todo, na hora que a gente olha a imagem inteira, eu não odiava. E é isso que eu posso dizer. Eu gostava, mas eu não amava, eu não odiava. Isso é muito mais honesto do que eu falar pra vocês que eu amava TI, eu posso voltar lá pra qualquer momento. O que eu amo fazer é isso aqui. É sentar no meu computador, olhar pra essa câmera agora, mas eu já gravava em vídeo, tá? Pra vocês saberem, nem sempre eu gravava em vídeo, mas desde o pensamento extrusivo, a câmera tava sempre aqui. Às vezes eu desativava ela pra gravação em áudio, principalmente o monólogo, às vezes eu gravava em vídeo, mas o programa em si, com a galera, geralmente eu gravava sem câmera. Ou com a câmera no Meet, e eu não olhava pra ela quando eu editava. Mas olhar pro meu microfone, olhar pro meu escritório, buscar inspiração, essa foi sempre a minha rotina, tanto aqui quanto no Pelado. Naquele primeiro ano, eu dizia que ia tentar viver de internet. Eu dizia que ia tentar fazer isso aqui funcionar. E eu fui me dando conta de que eu não tava mais tentando, principalmente após a pausa no Mal Acompanhado, que eu nunca vou dizer que terminou, que eu comecei a perceber que eu não tava mais tentando. Já fazia 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos desde minha demissão. Quando o Mal Acompanhado acabou, isso é curioso, gente, vocês não sabem disso. Mas o último episódio do Mal Acompanhado foi ao ar na semana que se completava 2 anos da minha demissão. Foi na última semana de março. E foi um marco também. Foi minha segunda demissão na minha cabeça. Por isso que o episódio ele é tão carregado, dramático. E a partir dali, eu percebi que não adiantava. Que esse fantasma do meu trabalho de TI, eu só voltaria pra ele se um dia eu quisesse. Porque minha vida tava aqui. Eu tava vivendo disso. As coisas aconteceram. E sim, você toma um baque financeiro, você perde um trabalho. Mas eu aprendi a me reorganizar. Eu tinha ao mesmo tempo, quando acabou o Mal Acompanhado, quando ele parou. Pausou, tá? Ser honesto. Eu tinha o Dentro da Minha Cabeça, com financiamento coletivo rolando, e graças a vocês, isso me ajudou demais. Mas que tinha recebido no AdVPN, de publicidade, tava rolando. Eu tinha o Pelada na Net, rolando também, buscando seus patrocínios e com financiamento coletivo estável. Eu tava com o Reinaldo Jaqueline, entrando numa fase, que é a fase que estamos hoje, com a agência de podcasts editando, com a gente mais gravando do que tomando conta da burocracia, e criando pauta, sendo muito mais criativo, e botando o projeto com uma audiência muito legal na pista. Tinha meus projetos ali de rede social, de vídeos, etc. E as coisas estavam rolando. As coisas estavam acontecendo. Nisso eu fui migrando, o ano foi passando, a gente veio pro Spotify como hospedagem, tanto no Cabeça quanto no Pelada na Net. Inclusive, às vezes, vocês escutam anúncios aqui nesses programas do Dentro da Minha Cabeça, e esses anúncios fazem parte de um projeto de receita que o Spotify dá pra gente, né? Como se fosse o AdSense do YouTube, enfim, eles tocam um anúncio e dão uns trocados pra gente, e isso ajuda demais no fim do mês. Então, as coisas foram vingando, e eu fui percebendo, e fui capaz de admitir pra mim mesmo, pasme, só tipo em novembro desse ano ou outubro desse ano, que eu falei pra mim numa sessão de terapia, pra minha terapeuta, que eu não me sentia mais tentando trabalhar com isso, que eu sentia que eu tava trabalhando. Aí vieram as lives do Jovem Nerd, tudo obviamente que foram reforços, e outubro foi um mês muito gostoso pra mim, de 2025. Eu participei do Nerdcast 1000, cobrindo ali com live e também gravando ao vivo, e participei também da pré-estreia da Própria Carne. Fui convidado pelo próprio Azaghal. Foi uma alegria pra mim poder fazer aquilo e acompanhar, e me sentir capaz de muita coisa nessa carreira de comunicador. De apresentar uma live
no Nerdcast 1000 e cobrir, conversando com a galera, de fazer a cobertura numa pré-estreia de cinema, me senti, de fato, um comunicador muito mais hábil do que simplesmente o cara que tá aqui no seu escritório, olhando pras paredes e olhando pros meus bonecos e tirando inspiração dos meus livros, de tudo que eu discuto no Pensamento Extrusivo aqui também, que foi uma grande surpresa nesse ano, começar um projeto aqui dentro da minha cabeça de recomendações. Se você nunca ouviu, inclusive, entre um programa e outro, sai o Pensamento Extrusivo, programa que também é em vídeo, que você pode acompanhar aqui no Spotify ou em áudio qualquer agregador, que é uma comunidade de troca de recomendações. Isso é muito maluco. É muito legal poder estar aqui, poder fazer esse programa e sentir que eu não tô mais tentando viver disso. Então eu queria, de fato, nesse 100º episódio, te agradecer enquanto meu ouvinte, te agradecer enquanto meu companheiro por aqui de viagem, minha companheira, e dizer que tamo junto, mais do que nunca. Eu falei no monólogo de abertura que eu não fiz isso aqui pensando em ter vida longa, mas o Pelado eu também não fiz pensando em ter vida longa, e lá se foram quase 14 anos de programa, e lá se foram quase 800 episódios. Quem sabe a gente não chega lá também, aqui no Dentro da Minha Cabeça. Se isso acontecer, vocês vão me ver envelhecer, vocês vão me ver com quase 50 anos de idade, hoje eu tenho 35, e eu vou saber que vocês estão me ouvindo também com 20, 30, 40, 50 anos de idade e acompanhando o trabalho que eu faço aqui. Nada é mais importante que isso pra mim. Nada na vida. Então, eu quero dizer, inclusive, explicar por que eu tô migrando pro vídeo, pra melhorar as entrevistas, dar uma camada a mais da presença dos convidados, trazer eles pra cá. Inclusive, o Pensamento Extrusivo e 8 a faixa lá no Pelada foram experiências de eu me adaptar com o vídeo. Apesar de eu sentir que eu mexo muito no meu cabelo quando eu tô sem fone, é um incômodo, porque o fone dá uma segurada mais legal no cabelo. Foi uma experiência muito legal, foi um balão de ensaio muito maneiro para poder migrar aqui o Dentro da Minha Cabeça. E o Pelado um dia, quem sabe, eu também quero migrar, mas exige mais preparo, bem mais preparo do que aqui o Dentro da Minha Cabeça, que somos só eu e mais um convidado no máximo. Aqui faz mais sentido eu já fazer a migração do que no Pelada. Eu não pretendo fazer react por aqui, como a galera do Frango Fino faz, por exemplo. Não pretendo fazer do vídeo uma camada essencial para o consumo do podcast. Eu quero que ele seja um acompanhamento, um tempero legal, uma parada que acrescente, mas que sem ela o produto continue delicioso e saboroso, como eu considero que ele é. O Dentro da Minha Cabeça, ele é um projeto que mudou a minha vida, minha percepção de vida. E hoje eu tava vendo... Caraca, me embarguei um pouco aqui, porque hoje eu tava vendo vídeo de 28 de dezembro de 2023, quando eu comecei. E eu vi um vídeo da... Enfim, eu tava anunciando um episódio do Mal Acompanhado, que lançou, e foi na semana que a Pimentinha chegou aqui. Que a minha gatinha Pimenta chegou aqui. Inclusive, deixa eu abrir aqui pra ver se ela vem aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Pra quem tiver no vídeo, talvez vocês vejam a Pimenta. Repara, vai. Vem cá, Pimenta. Ó lá. Olha como ela sobe aqui. In Walmart's Huluville, everyone ready their cart. Amazing Black Friday deals are about to start. Online and in the app, such great deals to explore. Everything you love from tech, toys, and more. The days to save and the ones to remember. It's only the 25th to the 30th of November. Set your alarms. Don't miss out. These deals are epic, without a doubt. The Who's are all ready, but are you? Walmart Black Friday deals await. Who knew? Kraft Mac and Cheese is the best thing ever. It's even better than pop music. You look just as natural enjoying us at age 13 as you do 55. Kraft Mac and Cheese. Best thing ever. Desculpa, eu botei um trechinho sem áudio, mas ela subiu e já desceu. Tá bom, tá? Quem tava no vídeo viu a Pimentinha aqui subindo. E eu tô sem fone agora, então mexendo o cabelo já. Você vê como eu sou hipócrita. Mas a verdade é que ela tá falando aqui. Vem cá falar, Pimenta, vem. E essa gatinha aqui que tá no meu colo, ela chegou na semana que Dentro da Minha Cabeça surgiu, né? Que eu gravei o primeiro episódio. Então eu vi um vídeo dela muito filhotinha, muito piquitituca. E foi uma alegria lembrar quem eu era em dezembro de 23 e em 1º de janeiro de 24. Então,
eu quero realmente agradecer a cada um dos ouvintes. Em especial, obviamente, eu preciso agradecer aqueles que fazem o programa girar, que são os ouvintes do financiamento coletivo, que botaram isso aqui pra frente. Inclusive, alguns de vocês eu conheci em Curitiba, né? Alguns dos ouvintes muito queridos lá do grupo do Telegram, do grupo de Neurônios, que é pra quem colabora com R$20 ou mais. A gente fez um encontrinho agora que eu tava em Curitiba no começo de novembro de 2025. E é muito bom estar com vocês, de verdade. Vocês são responsáveis por mudar a minha vida. Cada um de vocês com uma pequena fatia, seja no financiamento coletivo, seja com audiência apenas. Peraí que a Pimenta quer sair. Vamos sair? Vai. O lance é que cada um de vocês é o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. Seja aqui, seja no Pelada, seja em qualquer canto, seja no Reinaldo Jaqueline, seja com os projetos com o Jovem Nerd. Eu gosto da galera. Meu programa 99 não foi à toa que foi esse o tema, né? Que eu gravei com o genial, maravilhoso Bolly Clifford, né? Com a galera é muito mais legal. E vocês são minha galera por aqui. Então, eu só posso agradecer, dizer pra vocês que tô muito contente de seguir com Dentro da Minha Cabeça e fazer um convite. Bora pro 200? E esse convite não é pra você, ouvinte, é pra mim. É pro Vidani, que daqui a 99 episódios vai estar se perguntando, cara, o que eu vou fazer no programa 200? A gente não sabe o futuro, não sabe o dia de amanhã. Eu espero que esse programa chegue no 200, que ele chegue no 300, que ele chegue no 400, que ele chegue no 500. Porque se isso acontecer, é porque eu ainda tô vencendo o fantasma. Eu ainda tô seguindo o meu sonho. Eu ainda tô vivendo disso. E eu sei que a gente vive numa sociedade que a gente não pode escolher o que fazer 100% do tempo. A gente não pode simplesmente acreditar num sonho e seguir cegamente nele, porque a vida pode virar, a vida pode mudar. Mas a real é que eu sei fazer tanta coisa, que hoje eu tô tão confiante, sabendo que eu não tô tentando trabalhar com isso. Que eu tô vivendo disso, que eu tô fazendo acontecer. E se eu tô fazendo acontecer, é porque você tá aí do outro lado, viabilizando tudo isso. Muito obrigado. Você, mais do que acredita, você realiza meu sonho de estar aqui toda semana. E até o programa que vem, e eu espero não te decepcionar em nenhum dos próximos episódios, mas é muito difícil que isso não aconteça. Em algum você não vai gostar, e a outro você vai amar. Só peço que você siga me dando uma chance pra gente continuar junto por aqui. Um brinde aos 100 episódios do Dentro da Minha Cabeça. E que venham 100 mais, muito mais. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Me siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou o @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Dê 5 estrelas e siga o programa no Spotify, assim como em qualquer outro agregador, porque me ajuda muito a fazer a audiência do programa crescer. Comente, tanto em redes sociais quanto na área de comentários do episódio no próprio Spotify. Imagina que maneiro seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Considere ajudar com qualquer valor a partir de R$1, que couber no seu orçamento, é claro, de uma das 3 formas disponíveis. O Apoia-se, que é o apoia.se/dentro da minha cabeça, o Patreon, que aceita moeda estrangeira, em patreon.com/dentro da minha cabeça, e a chave Pix, que é o e-mail, cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback ou oportunidade comercial, manda lá pro e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Quando você apoia com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar de um grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, nosso grupo de neurônios. Tenho também produtos à venda na Podcast Store, acesse podcaststore.com.br e confira. Tem camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e imãs. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Não se esqueça, toda sexta tem saído no feed o Pensamento Extrusivo, um spin-off do Dentro da Minha Cabeça em que a gente troca recomendações. Disponível em todos os agregadores de podcast aqui no feed, mas também em vídeo, assim como esse programa, exclusivamente no Spotify. E eu tenho feito lives no canal da Kik, do Jovem Nerd, 3 vezes por semana. Normalmente, segunda, quarta e sexta, tenho feito à noite, a partir das 17h30. Cada dia que eu entro fazer live, geralmente eu faço 5 horas de live, então é tempo pra caramba. Entra lá e acompanha. kik.com/jovemnerd, kick.com/jovemnerd.
youtube.com/Jovem Nerd. É com muito orgulho que eu chego ao fim do 100º episódio. Muito obrigado por tudo. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Men need a store that has the right thing for their thing. Like a Kenneth Cole suit made with Showflex fabric to keep them cool at their cousin-in-law's third wedding in the middle of July. Whatever the thing, Men's Warehouse has the clothes for it. Love the way you look, Men's Warehouse. E valeu!